Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Seu emprego hoje vai falar sobre uma profissão bem diferente, mas que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, que é o comissário de bordo. Quem vai falar com a gente sobre isso aqui no estúdio é o Lucas Martim. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, e você? Lucas, obrigada por ter vindo até aqui, por ter aceito o nosso convite, né? Para contar um pouquinho para a gente como que funciona a sua profissão. De repente, quem está assistindo a gente em casa agora ainda não encontrou uma profissão ou está procurando uma nova colocação no mercado de trabalho e hoje vai entender um pouquinho aqui como que é a rotina do comissário de bordo, né? Sim, sim. Bom, para começar nosso bate-papo, então, eu vou te perguntar, quem tem vontade, quem tem interesse de ingressar nessa profissão, começa por onde? Que tipo de formação que a pessoa procura? Por onde que ela vai? Então, primeiramente tem que buscar uma escola qualificada para a área da aviação, seria uma escola para comissário de bordo, e aqui em São José acho que tem uma ou duas, se eu não me engano, uma na Zona Sul, outra aqui no centro. Então, basicamente seria isso, começar a buscar essas escolas que oferecem esse tipo de treinamento. Além dessas daqui de São José, aqui no Vale do Paraíba ou no próprio estado de São Paulo, na capital, tem bastante opção de formação? Tem bastante opção, e está aumentando cada vez mais. Você acha que é pela demanda? Pela demanda, isso. Pela demanda, pela procura, entendeu? Então, eu sei que tem em Taubaté, tem aqui em São José duas, e em São Paulo tem bastante também. Bom, então alguém aqui da cidade ou da região que tenha interesse já sabe que consegue ter uma formação aqui por perto. Consegue sim. E Lucas, essa formação, como que é? Quanto tempo mais ou menos dura o curso? O que o aluno vai encontrar de teoria, de prática? O que se vivencia, o que se aprende na formação de comissário? Então, o curso é em torno de 6 meses, dependendo da escola. E, por exemplo, o comissário está no avião focado na segurança dele e dos passageiros. Então, assim, vai focar na parte de segurança de um evento de saúde, alguém passou mal, alguma coisa, uma pane no avião, uma aterrissagem de emergência. Então, vai ver a parte de extintores, pegando fogo, parte elétrica, a parte corporal do avião e depois uma carga menor de estudo em atendimento ao cliente. Porque se você quer ser um comissário de bordo normalmente, já entende que você gosta de atender bem o cliente, ter relação interpessoal com um funcionário, com passageiros. Então, assim, isso já é esperado pela companhia que vai te contratar. Agora, o principal mesmo é a segurança de todos os passageiros, que vem em primeiro lugar. Pegando um gancho aí no que você está falando, eu acho que a gente só por isso já pode perceber que o relacionamento interpessoal é muito importante. Sim, é muito importante. E essa questão toda aí dessa preparação para cuidar da segurança de si próprio e dos passageiros. Exato. Além da parte técnica, existe algum treinamento, alguma orientação que vocês recebem da parte emocional, psicológica, de como lidar com uma situação difícil? Como que funciona? Então, eles trabalham muito porque é um lugar fechado, como se fosse uma cápsula de remédio num tamanho muito maior. Isso vai ficar lá por muito tempo. Então, tem que ter essa preparação psicológica interpessoal entre o comissário e o passageiro e também com a tripulação, que dependendo do avião, é um avião grande, tem personalidade diferente. Então, eles trabalham muito essa parte também. E não tem o seu supervisor, o seu gerente com você o tempo todo. Então, tem que ser pessoas calmas, responsáveis, maduras, que possam estar num ambiente de trabalho sem ter alguém supervisionando 24 horas ou 8 horas, por exemplo. Então, eles fazem esse trabalho sim. Na sua opinião, como que deveria ser o perfil da pessoa que quer ser um comissário de bordo? Que tipo de habilidade é importante que essa pessoa tenha? O que ela deve gostar? Ou o contrário, o que ela não pode ter, por exemplo? Então, primeiramente, a pessoa tem que ter disponibilidade, porque é um trabalho que não tem rotina. Ela vai primeiramente trabalhar de segunda a quinta, depois ou final de semana. Então, assim, tem essa pessoa que não gosta de rotina, porque o nosso trabalho não tem rotina. Você trabalha com pessoas diferentes, vai para destinos diferentes, então, assim, é muito flexível, escala diferente. Então, primeiramente é isso. Não ter vínculo com pessoas, assim, muito próxima, porque vai ficar longe da sua casa por um período de 4 dias, 5 dias. Então, isso, quem é a pessoa muito ligada a alguém que não possa deixar ela por
4, 5 dias, 6 dias, é mais complicado também, que vai sofrer com essa ausência da distância. E tem que ser a pessoa madura, como eu falei, e responsável, gostar de atender bem as pessoas. E então, se tiver medo de voar? Daí não funciona. Não tem como. Funciona. Já é um pré-requisito Já é um básico, pré-requisito, né? porque numa emergência, estando lá uma emergência, uma pane no avião, que é muito difícil acontecer, mas turbulência é normal acontecer. Eles vão estar olhando para você, os pacientes querem ver a sua segurança. E se você não passar isso para eles, não vai adiantar. É que parece uma pergunta boba, mas é importante. É muito importante. Porque no momento que você está dentro de um voo, a equipe, né, os comissários são a referência. São a referência. Que todos os passageiros têm. Exatamente. Então, se o comissário não estiver seguro, não estiver bem naquele momento... Vai transmitir para o passageiro. Exatamente. E vai atrapalhar mais a parte emocional deles, entende? Exatamente. Exato. Você abordou uma questão que eu ia te perguntar agora, uma coisa bem interessante, que é essa questão da rotina, de ficar muito tempo fora de casa, né? Escala, que eu acredito que deve ser alguma coisa parecida com o do médico, por exemplo. Isso. Você pode estar voando no dia do seu aniversário, exato. num Feriados. Natal, num Ano Novo, num feriado, Isso. né? E você consegue, é possível para uma pessoa conciliar com uma vida normal? Por exemplo, é possível casar, ter filhos e ainda assim administrar a profissão? Sim, é possível. No começo é bem complicado, porque é tudo por senioridade. Quanto mais tempo de casa com a empresa, melhor são seus horários de trabalho, melhor suas folgas, melhor seu salário e melhor também as suas viagens. Então é tudo relacionado ao tempo de casa que você tem na companhia. Então no começo vai ganhar pouco, vai trabalhar todos os finais de semana, todos os feriados, viagens de três legs, que por exemplo, legs é São Paulo, Rio, Porto Alegre. São 3 cidades diferentes. Sim. Então vai fazer 3, 4 pernas por dia. Uhum. E também depois, quanto mais tempo vai tendo com casa, vai melhorando a sua escala, o seu salário, os seus destinos de viagem. Como se fosse um plano de carreira. Um plano de carreira. Então é importante, quanto mais cedo começar, melhor para a pessoa. Quanto mais cedo começar, mais cedo você vai estar num patamar legal na profissão, né? Tem alguma idade mínima? Se eu não me engano, no Brasil deve ser 21 anos. 21 então é 21 anos e uma formação nível superior. Entendi. E o inglês, obviamente, é muito importante também para a formação, ter uma noção básica de inglês. Não é obrigatório, mas faz muita diferença. Para o curso não é obrigatório, mas para o mercado de trabalho faz uma diferença muito grande o inglês. Você está falando essa questão de escala, né? Acorda em São Paulo, vai para Porto Alegre, exato. Almoça em Curitiba, Isso. dorme em Salvador. É bem assim mesmo. Rotina não é uma coisa que vocês têm na profissão. Nenhuma. Né? Para quem está assistindo a gente aqui agora, conta um pouquinho assim, resume para a gente, por exemplo, uma semana na vida de um comissário. Vamos supor que ele mora aqui em São José, ele pega um ônibus ou um carro, vai até um aeroporto. Se ele ficar numa cidade num dia que ele só vai pegar um voo no outro dia, onde ele dorme, onde ele come. Conta um pouquinho dessa rotina pra gente. Então, primeiramente, é um trabalho como qualquer outro. É o glamour de viajar, de voar e tudo, mas lembrando que é um trabalho, você vai ficar cansado, você vai ficar exausto, vai querer dormir o tempo todo na sua estadia, onde for a cidade. Então, por exemplo, são viagens de 3 dias ou 4 dias. Se é uma viagem no Brasil, São José dos Campos, eu seria baseado em Guarulhos, que é o aeroporto mais próximo, ou Viracopos de Campinas. Então você iria para lá ou de ônibus ou do seu carro, chegaria lá, se reportava no escritório da companhia e começaria a sua viagem lá em São Paulo. Então assim, você tem a sua base, que seria ou São Paulo, ou Campinas, ou Rio, outra cidade que tem uma base da companhia aérea. Então você reportaria lá. Toda a sua viagem começa na sua base e termina na sua base. Então, se é uma viagem de 4 dias, você pode ir para destinos diferentes, mas sempre saindo daquela cidade e voltando naquela cidade. É basicamente isso. E tem viagem de duas pernas, de 3 pernas ou de 1 perna. Quanto mais longe o voo, menos pernas você faz por dia, menos cidades. Sim. E na qual você cansa menos também. Uhum. Porque o que cansa não é o tempo no ar,
é o tempo de entrada e saída de passageiros, que é o mais complicado para a gente. É o momento de mais trabalho. Mais tensão, exatamente. E a gente não está ganhando por isso. Só começa a receber por hora quando fecha a porta do avião e quando abre a porta do avião. O período que você está abordando os passageiros ou saindo do avião, você não está ganhando. É tudo por hora, por tempo de voo com a porta fechada. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o mercado de trabalho. Como que está o mercado aqui no Brasil? Onde um comissário pode atuar? Né? Eu sei que você está fora do Brasil há algum tempo já. Sim, 10 anos já. Onde você está hoje? Como que funciona isso? Quais são as opções dentro do mercado de trabalho? Então, eu estou há 10 anos fora do país, moro em Miami e trabalho para uma companhia já fazem 9 anos. E a rotina é um pouco diferente do Brasil. Eu sei que no Brasil estão, sim, contratando pessoas ainda, está aumentando o nível de vagas para comissários de bordo. E mesmo assim, mesmo que no Brasil você não encontre uma vaga para essa carreira, é bom saber também que companhias de fora, principalmente do Oriente Médio, eles vêm no Brasil, eles fazem reuniões e palestras em hotéis, sei que tem em São Paulo, nas capitais normalmente, te contratam e você faz um contrato na qual você vai para fora, faz todo o treinamento lá, é formado e começa a trabalhar sendo baseado lá. A própria empresa te molda como ela quer o serviço dela. Exato, é diferente do Brasil. Como que é no Brasil hoje em dia, resumindo bastante para você. Você faz o treinamento de 6 meses numa escola particular, você vai escolher qual o seu perfil melhor de escola, fez o treinamento. Logo após formado pela escola, você faz a prova da ANAC, que tem que passar. Sim. Passando na prova da ANAC, você está apto para buscar um serviço em qualquer companhia aérea. Nacional ou internacional? Não, nacional. Nacional. Internacional é totalmente diferente. Nacional, daí você vai fazer a entrevista, passou, por exemplo, por uma companhia aérea brasileira, eles te dão um outro treinamento específico da companhia dela, e aí sim começa a trabalhar, mas é importante ter o treinamento, ter a prova da ANAC, daí sim buscar um serviço no Brasil, uma empresa no Brasil, e depois começar a trabalhar. Fora é um pouquinho diferente e com as companhias que vêm de fora para o Brasil também é um pouco diferente. Você não precisa ter formação nenhuma na parte de aviação, somente o nível superior e o inglês, que é muito importante novamente. Nível superior em qualquer área? Qualquer área. Então não tem um nível superior, você já pode fazer exatamente, qualquer área. curso de formação. Exato. E eles te contratam nos Estados Unidos ou aqui no Brasil para você ir para o Oriente Médio, por exemplo, e lá você faz treinamento totalmente com eles e as provas governamentais de cada país é feito durante o treinamento mesmo de comissário de bordo, que eu acho que é muito mais prático e mais barato também, porque aqui você tem que pagar pelo seu treinamento. É muito caro? É caro. Mais ou menos, você tem ideia? Não tenho ideia. Então a pessoa já tem que desembolsar algum valor logo de cara para a formação. Sim, exatamente. Né? Eles facilitam tudo, o pagamento, pode fazer menos dias por semana para pagar a longo prazo, ou quiser adiantar, você faz o quanto antes, mas tem que investir. Bom, tendo em vista isso, a gente mas pode vale considerar que é um mercado de trabalho que tem espaço ainda. Tem espaço ainda. Tanto aqui dentro do Brasil como fora. Como fora, isso. E eles vêm no Brasil para fazer a seleção das pessoas para poderem ir para fora também. Por isso que é importante ter uma pessoa assim, flexível, sem rotina, uma pessoa aberta, porque pode ir trabalham com pessoas totalmente diferentes, vai para destinos totalmente diferentes, então tem que ser uma pessoa bem mente aberta, na qual possa aceitar as culturas diferentes que tem no dia a dia, entendeu? Bom, eu queria que você compartilhasse com a gente aqui algum momento na sua carreira que tenha te marcado por algum motivo. Ou alguma situação difícil que você passou, alguma coisa engraçada, alguma coisa emocionante, algo que ao longo desses anos tenha te marcado. Então, o início da minha carreira foi muito interessante, porque eu morava nos Estados Unidos, trabalhava em hotel, e foi por isso que eu fui para lá para trabalhar em hotel. E você sabe, morando fora, a passagem é muito cara, você não consegue ter folga para vir para o Brasil, e eu sou muito ligado no Brasil. E infelizmente um irmão meu faleceu muito novo, e eu não pude vir no enterro dele justamente por questões de horário, e comprar passagem de última hora é muito complicado mesmo.
E então, depois que ele faleceu, mexeu muito comigo. O que eu vou fazer? Vou continuar nos Estados Unidos, vou voltar para o Brasil. Então, eu busquei uma carreira na qual eu pudesse voltar para o Brasil com mais frequência, mas não sair do Brasil, para dar o equilíbrio. Então, eu decidi ser comissário de bordo para ter o benefício de poder voar sem pagar nada, que é um benefício muito bacana mesmo, poder voar de graça, basicamente, e estar com frequência no Brasil. Então, isso marcou muito o início da minha carreira. E depois de um tempo, minha mãe teve câncer, ela estava bem doentinha mesmo, e eu fiz uma viagem para Portugal, e em vez de dormir no hotel, que é uma estadia de 26 horas, eu fui para a cidade vizinha chamada Fátima, fiz uma oração muito importante para ela, deixei um bilhetinho lá, registrei, marcou muito, e hoje ela está curada. Então, assim, foram 2 momentos muito importantes, no início da carreira e no meio da carreira que aconteceu comigo. 2 momentos importantes na vida pessoal que a carreira interferiu bastante, né? Porque parte de turbulência, de chacoalho no avião é muito normal mesmo. Tem alguma viagem que você lembre que por algum motivo te marcou? Roma é bem bacana, história marca bastante, é uma cidade bem histórica que fui uma vez só, foi bem interessante. Bom, e quando vocês estão no ar, voando, tem alguma situação que é comum acontecer e que vocês têm que contornar ali na hora? Como que é? Olha, as pessoas bebem bastante no avião, viu? Não sei se é para distrair ou para acalmar os nervos e tal, Sim. mas eles costumam beber bastante mesmo e a gente tem que cortar. O teor alcoólico é diferente? É diferente. Por exemplo, um copo de cerveja no ar, ele equivale a 3 copos na terra, porque a altitude do ar é diferente. Sim. Então o álcool, ele... A pressão atmosférica é diferente. E afeta bastante a bebida alcoólica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque um passageiro alterado com álcool pode causar problemas para a gente. E lembrando, como eu falei no início, a segurança é muito importante. E vocês podem, então, abordar esse passageiro e sugerir que ele não beba mais? Podemos, sim. A gente tem total autonomia no avião para fazer isso. A companhia dá total autonomia. A nossa decisão é muito importante lá. Se você acha que não está certo, não está errado, por qualquer que seja a razão, você pode interferir sem problema algum. Lembrando que a segurança é o primordial do atendimento. Ele vai ficar bravo com você, ele vai querer te agredir, qualquer que seja a razão, mas a gente tem todo o direito de controlar isso, porque uma vez que fechou a porta no ar, não consegue abrir de uma hora para outra. Vocês são responsáveis por quem está ali dentro. Então, o que ocorrer lá dentro, a gente é responsável, eles têm que seguir as regras federais, que é muito importante. Certo. Porque não é um lugar que você abre a porta, a pessoa pode sair ou chamar uma polícia, alguma coisa para interferir. Não. Lá dentro está em nossas mãos e é muito sério isso. Com certeza. Então a pessoa pode ser inexperiente, mas tem que ser madura o suficiente, ter força de vontade, que é bacana com a profissão. Eu gosto muito. Bom, para terminar o nosso bate-papo, então, eu vou encerrar pedindo para você deixar um conselho, um recado para quem assistiu a gente aqui hoje, se interessou pela profissão e por algum motivo decidiu investir um pouco do tempo da sua vida nisso. Então, o conselho que quero dar é que todo mundo tenha a oportunidade. Aquela conversa que tinha antigamente, que tinha que ter uma certa altura, um certo peso, ser bonito e tal, nos olhos das pessoas, já acabou. Agora é mesmo a parte profissional da pessoa e o potencial dela. Então, se você tem vontade de, por exemplo, um dia se tornar comissário de bordo, não pense 2 vezes, comece o quanto antes, quanto mais cedo, melhor para o seu plano de carreira com a companhia e buscar aprender um inglês, que é o mínimo que tem que ter, e uma escola e correr atrás. Então, todo mundo tem chance, não tem mais aquela questão de altura, peso, idade. Quanto mais cedo, melhor para o seu plano de carreira, mas eles acabam contratando qualquer um mesmo, desde que esteja a formação profissional e o perfil do candidato, que é o atendimento ao cliente, que é a parte de trabalhar com as suas próprias emoções, ser madura e basicamente isso. Força de vontade. É força de vontade para tudo. Bom, Lucas, obrigada por ter vindo até aqui, né? A gente nada. teve a oportunidade aí de
conhecer um pouco mais sobre uma profissão que ainda tem muito espaço no mercado de trabalho, então pode sim ser uma opção para quem aí está buscando uma carreira ou uma colocação, um trabalho, um emprego, né? Obrigada por ter compartilhado um pouco da sua experiência e ter contado um pouco para a gente como funciona tudo isso. Tá bom, de nada. Obrigado a vocês. Até Foi mais. um prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau, tchau.